Prezados amigos, iniciando mais um programa Cacau do Rio, e a pauta hoje é Advocacia Negra. Conosco a doutora Ângela Quimbango, especialista no tema, né, e principalmente na área de adoções, e a doutora Ana Barros, também conosco, e claro, sempre, sempre com aquele olhar preciso relativo às questões sociais, o doutor Cacau de Brito. Mas, doutor Cacau, querida doutora Ângela e doutora Ana, vamos partir logo para o tema crucial. Como é que está essa questão hoje relativa aos problemas ligados à advocacia negra no Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que essa sua entidade tem muito pouco tempo. Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção é a questão das cotas, né? Me fala um pouquinho dessa questão das cotas logo de cara, e o doutor Cacau, quero saber a opinião dele e da doutora Ana também. Por favor, obrigado pela participação. Boa tarde a todos. A questão das cotas é pública e notória, né, na sociedade, né? E vou falar a partir da OAB. Nós tivemos aí uma luta pela paridade, no final uma aprovação de 30% de pretos, né, dentro do sistema OAB, que, a meu ver, não foram cumpridas, porque nós tivemos agora recentemente, né, pessoas candidatas, 2 homens pretos candidatos para o 5º Constitucional para ser desembargador no TJ Rio de Janeiro, e a OAB não enviou nenhuma pessoa preta na lista 6º para o tribunal. Então, embora já existam leis, elas ainda não estão sendo cumpridas, a meu ver, a contento, né, para nossa satisfação, e isso é uma forma também de reparação, né? O Estado, o governo brasileiro deve muito a essa população preta que construiu o Brasil, né? Nós somos a origem da riqueza desse país, e o mínimo que nós queremos é respeito. Nós não estamos pedindo nada para ninguém, estamos pedindo que nos respeite e observe o que está escrito na lei. Na realidade, a OAB hoje é uma entidade extremamente branca, elitista. Foi uma luta para que nós pudéssemos ter, pela primeira vez, uma mulher negra, uma mulher preta na diretoria da OAB. Uma luta hercúlea para que isso pudesse acontecer. E nós tivéssemos, a doutora Ângela disse muito bem, as cotas para a OAB, que foi histórica. Entretanto, essa cota não foi cumprida à risca como deveria. Então, nós estamos numa luta que eu espero que na próxima eleição da OAB haja representantes da raça negra fazendo parte de uma maneira eficaz. Porque hoje nós sabemos que 54% da população composta de pessoas negras. E isso, com certeza, está também lá na OAB, claro, esse percentual. Claro. Então, nós estamos hoje acordando. Esse movimento vem em boa hora, eu até diria com atraso, mas eu não vou usar a palavra atraso, vem em boa hora para que nós possamos, de fato, ocupar esse espaço que é nosso e será ocupado com a nossa luta, com a nossa competência, com a nossa garra, porque nada vem de mão beijada. Além dessa questão das cotas, a doutora Ana Barros também conosco, né? Fala um pouquinho sobre outras questões, como a discriminação hoje, que é muito forte, relativo, porque é exatamente aí que está o grande entrave, né? É a discriminação que força essa questão da cota. Por favor, doutora Ana. Bom, a discriminação, ela sempre esteve presente, só que de forma velada. E durante muito tempo, boa parcela do povo brasileiro foi convencido de que havia uma igualdade, né? Essa igualdade fica muito clara, ficava em alguns tempos atrás, nos anúncios para empregos comuns, para uma pessoa numa lanchonete, que nem ia exigir tanto grau de estudo. E aí, voltando para a nossa área, é muito triste, muito doloroso, quando depois de estudar tantos anos,
algum colega, alguma colega em audiência destratado, né? Até mesmo é agredido, como houve um caso de uma colega, não sei se devo ou posso citar o nome, mas todos lembram do caso da doutora Valéria. Eu me pergunto a todos que estão aqui presentes e, né, aos demais, se fosse uma doutora branca, loira, olhos azuis, teria sido tratada da mesma forma? Então, eu acredito que passou, né, como o Dr. Cacau pronunciou, o atraso. Passou do tempo, né, aquele tempo do atraso, passou do tempo, passou da hora de essas posturas estancarem, cessarem em definitivo. Todos passam pela mesma formação e, inclusive, é falado, né, é posto no direito que todos temos a mesma igualdade na sala de justiça, numa sala de audiência. Então, que isso se tornasse a prática, o dia a dia. Ao que entendemos, não seria nem necessário a lei de cotas, porque somos a maioria e não a minoria, como querem nos convencer. É bom destacar, Cacau, que matéria do Conjur, de um ano atrás, negros são somente 1% dos advogados de grandes escritórios no Brasil. Você aqui, você é um negro, você atua aqui no escritório, um dos principais. Agora fala para mim, você enxerga dessa forma, esse dado é correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Hoje, não só na advocacia, mas qualquer local de poder, seja no poder judiciário, seja no poder legislativo, no executivo, essa disparidade é notória e notável. O que nós precisamos é exatamente começar a repensar esse espaço de poder. E hoje, graças a Deus, nós temos tido vários profissionais negros se destacando. E recentemente eu tive a oportunidade de assistir uma aula magna na Universidade Federal, de um auditório lotado de pessoas negras fazendo doutorado, mestrado. Então, já é fruto desse trabalho das cotas. Daqui mais uns anos, 10 anos no máximo, nós vamos ter o perfil do tribunal diferenciado. Nós vamos ter o perfil do poder legislativo diferenciado. Nós vamos ter o poder executivo diferenciado. Você sabe quantos secretários negros tem hoje no Rio de Janeiro? Tanto no município quanto no estado? Não temos. Na época do governador Leonel Brizola, em 82, nós tínhamos 3 secretários negros. Depois disso, nada mais. Então está na hora da gente ocupar esse espaço que nos pertence. E quero repetir, isso não vem de mão beijada, vem com lutas, com esforço, com união. E, portanto, essa advocacia preta carioca, sem sombra de dúvida, poderá contribuir muito para que isso possa acontecer. Eu quero aproveitar e falar, doutor Cacau, que nessa matéria, eu dei essa entrevista para a Conjur, 1%, pode ver o escritório de advocacia, Bose Mariano, né, advogadas associadas. Eu criei um escritório de mulheres pretas em 2018. Né? A composição era eu, doutora Carmen, doutora Maria, e no final a gente deu uma entrevista para o Conjur, achei bastante interessante e veio a calhar. Né? E eu gostaria também de aproveitar, na esteira do que o doutor Cacau disse, né? A Advocacia Preta Carioca é um grupo de juristas. Nós temos mais de 200 advogados
dentro da Advocacia Preta Carioca. E estamos reunidos e unidos por quê? Exatamente porque precisamos nos organizar para estarmos nesses lugares que o doutor Cacau citou aqui, né? A gente quer pretos no Poder Legislativo, no Executivo, nós queremos pretos na advocacia. E mais, como a doutora Ana Angélica também disse, né? Nós não somos minoria. Minoria no sentido de políticas públicas que não nos chegam, mas maioria em quantidade, né? E aí 54% da população, e a gente precisa pensar nisso, né? Que a gente fala só isso, não pensa, não reflete. Nós estamos falando de 54% autodeclarado, ou seja, pretos e pardos, né? Então, quem tem descendência africana, mesmo com pele clara, que é uma coisa, viu, doutor Cacau, que eu não discuto, a gente precisa abraçar. Porque se o cara... Minha mãe já dizia, no Brasil não existem brancos, existem mestiços, né? O professor Darcy Ribeiro deixou isso muito nítido para a gente. Né? Pois é, a gente precisa pensar nisso. Então, para isso que existe a Advocacia Preta Carioca, também para que a gente possa abraçar esses colegas que estão chegando agora na advocacia, que não conseguem passar na prova da OAB, que não têm condições de pagar um curso. Eu mesma dou aula de ECA, quando o advogado precisa, né? Porque a ideia nós temos mais pessoas pretas dentro desses locais e nós queremos, como o doutor Cacau bem disse, esses pretos sentados dentro do conselho da OAB, na diretoria, como a doutora Mônica Alexandre está lá hoje, né, secretária, né? Eu estou lá na corregedoria. Nós queremos os pretos em lugares de poder dentro do sistema OAB. E doutora Ângela Quimbango, fala um pouquinho sobre a sua atuação como corregedora do TED para a gente. O TED está atendendo a determinação da lei, né? Esse ano é um ano. A gente ainda está pela ONU, né? A gente está no ano do afrodescendente. O pessoal não fala mais disso, mas tá. Né? Então, como eu falei, teve essa questão da paridade, acabou sendo 30%, a OAB, de certa forma, quis atender a isso. Né? Então, hoje, dentro do TED, dentro da direção do TED, nós temos 2 mulheres pretas, eu e a doutora Juliana Sanches. Eu sou a corregedora, ela é a ouvidora, né, do TED. Mas a maioria são pessoas brancas, né? Homens de grandes escritórios, até a forma que eles falam... Não corresponde à proporcionalidade. Não corresponde. Até a forma como eles falam é bem diferente, né? Aquela coisa data vênia, tem um outro lugar, né? É um outro andamento. Eu sou mulher da música também, então é um outro andamento, aquela coisa pá. E a gente já tem mais pressa, enfim. Mas eu acho importante estar dentro do TED, porque... o doutor Carlos Alberto Direito, que é o presidente, ele sempre se refere a mim assim: nós temos uma grande representatividade, onde a gente vai, né, nas subseções aqui, que é da Advocacia Preta, que é a doutora Ângela Bosch Quimbango. Isso me deixa muito honrada, porque quando uma criança preta, um jovem preto, uma mulher preta, que não seja da área da advocacia, ou que seja advogado e me vê ali, ele olha para mim e ele fica com esperança. E se a minha imagem já está servindo para isso, eu me sinto realmente realizada. Lembrando aos internautas, aos espectadores do programa, acessem as redes sociais do Dr. Cacau, @Cacau de Brito Oficial. Por favor, acessem as redes e tomem mais consciência dessa realidade e dos programas anteriores, as retrospectivas, de tudo que tem sido feito pelo Dr. Cacau. @Cacau de Brito Oficial. Com a palavra do Dr. Cacau. Essa questão racial hoje, ela tem sido extremamente importante, porque nós temos a falsa ilusão de dizer que o Brasil é uma democracia racial. E isso é uma falácia. A gente sabe que não é. E há um diferencial muito grande aqui no Brasil, com os negros americanos. E agora me parece que a consciência está chegando. Está chegando porque a academia hoje já está sendo bastante... o visual da academia hoje é bastante já diferenciado. E quero repetir, as cotas têm sido importantes para isso, ainda que as cotas têm sido questionadas por muita gente, porque eu ouvi de uma pessoa dizer: você quer dizer que o indivíduo que vai para a universidade via cota, ele está tirando o lugar do meu filho. Eu disse: ora, há 200 anos vocês estão tirando
o lugar nosso. Essa que é a grande realidade. Claro. Então a cota ainda não é bem entendida por muita gente, até às vezes pessoas mesmo negras não entendem ainda o papel da cota. Mas a cota é fundamental para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada. E nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente desigual, perversa. A sociedade brasileira é perversa. E hoje, para que uma pessoa preta possa chegar no lugar de destaque, é um preço muito caro que paga. Ainda ontem eu estava falando com um médico lá de Manaus, que eu conheci recentemente, um negro morador carioca, mas fez a formação dele toda em Manaus, e ele falando o que ele sofreu. Essa conversa foi ontem, para chegar onde ele chegou. Chegar a ser diretor de departamento, não é fácil. Então, quando alguém, e a Ângela disse muito bem, quando uma criança negra vê alguém no lugar de destaque, ela tem uma esperança de chegar também lá. Então, o nosso papel hoje é esse. Nós não estamos querendo ocupar espaço por ocupar. Eu acho que nós estamos buscando o que é nosso de direito. Claro. E Uma isso, reparação histórica, né, Gabriel? exatamente. E isso, o outro lado da moeda não quer enxergar. Hoje, essa burguesia branca não quer enxergar. Esse papo que o brasileiro é tranquilo também é uma conversa fiada, né? Eu me lembro que na época dos CIEPs, na época do Brizola, me lembro muito bem uma palestra proferida pela secretária de Educação lá em Copacabana, e ela falando o que seria a essência do CIEP, e essa senhora perguntou: a senhora quer dizer que o filho da minha empregada vai ter uma educação tão boa quanto do meu filho? E a secretária disse: exatamente, é isso que nós queremos. E é isso que nós buscamos. É isso que nós precisamos, que o Estado precisa proporcionar. E nós sabemos que o lugar de comando hoje é sempre comandado pela elite. Qualquer lugar que você vai hoje de comando, nos tribunais, vai no Tribunal de Contas, vai em qualquer lugar, você vai ver quem está à frente. E nós precisamos mudar isso. E mudar de uma maneira inteligente, de uma maneira paulatina, porque isso, quero repetir, não vem de graça para nós. Doutora Ana e doutora Ângela, eu percebi que existe aí um crescimento grande de inquéritos na área racial, do racismo e tudo mais. Vocês têm um dado assim relativo a isso? Como é que isso cresceu? Como é que está essa coisa? Tá vendo? Olha, dados eu não tenho, números eu não tenho. Eu posso falar da nossa experiência, né, com as pessoas que a gente conversa. A maioria das pessoas que sofrem racismo, né, injúria racial, Exato. Essas pessoas geralmente não acreditam nessa polícia, né, nesse sistema. Claro. Então, muita gente não registra mesmo, resolve nas vias de fato, outros simplesmente choram, né, e sofrem e deixa por isso mesmo. Mas eu quero alertar que é importante sim registrar a ocorrência. Claro. Eu sempre oriento a registrar a ocorrência. Por quê? Eu lembro da Zezé Mota, um caso antigo, que ela disse que ela era obrigada a entrar pela porta dos fundos. Será que eu conhecia? Todo mundo sabe. Isso continua, não é uma prática da sociedade brasileira? Eu acho que isso não acontece mais hoje, né? Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o pessoal não tem essa coragem mais de pedir um preto para entrar pelos fundos, porque aí vem a mídia e tudo mais, ok. Mas a gente tem que estar o tempo todo ajeitando a nossa coroa. Essa que é a verdade. Eu falei que coroa porque os pretos são reis, né? São sacerdotes, são príncipes, né? Nós somos de uma descendência africana, uma história muito importante, de muito respeito. Vários, né? Então a gente ajeita a nossa coroa o tempo todo, nos empoderando, né, aos nossos e orientando também. Mas é uma situação bastante complexa. Se você tem que matar, se um branco tem que matar um gato, a gente mata um leão e um tigre todos os dias. Essa que é a verdade. Né? Claro. E essa questão de entrar pela porta do fundo, eu aqui quero discordar da doutora Ângela, porque se você analisar hoje ou pesquisar
melhor diria, em qualquer prédio que você vai, Eu me lembrei daquele caso, eu estou em Copacabana. chega o entregador, ele nunca vai pelo elevador social. E eu queria saber por que essa diferença que o indivíduo que chega para entregar um remédio, entregar uma comida, ele tem de ir pela porta lateral, ele tem de usar o elevador dos fundos e não o elevador social como todos nós utilizamos. Então hoje ainda, essa questão ainda que velada, mas ela é séria e ela é real na nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira, ela é extremamente racista. Eu não diria que ela é simplesmente racista, ela é extremamente racista. E todos nós já sofremos, direto ou indiretamente. Eu me lembro que eu fui ao aniversário na casa de um colega meu, em Copacabana, e nesse dia eu tinha um carro preto e estava com um buquê de rosas para levar para a esposa, que o aniversário era dela, e eu saltei do carro, e quando eu cheguei com aquele buquê de rosas, o porteiro apontou o elevador dos fundos como se eu fosse o entregador das rosas. Eu falei, eu não estou entendendo porque você apontou. E ele ficou sem graça. Eu fiquei sem graça. É porque é falta da educação que a pessoa recebe. Isso já está contido na cabeça dele. Então você chega, a pessoa já lhe manda para, não quer nem saber quem é você. Então a sociedade nossa hoje, brasileira, é uma sociedade racista. A gente tem visto isso, tem vivenciado isso. A questão do racismo hoje está no campo de futebol, está nas salas de aula, lamentavelmente está nas igrejas. Não podemos esconder isso. E nós precisamos debater, nós precisamos chamar a atenção da sociedade para esse fato, que é um fato gravíssimo. Bom, amigos internautas, acessem @Cacau de Brito Oficial. @Cacau de Brito Oficial. Gente, doutora Ana Barros, fica à vontade, a palavra é sua. Só pegando o gancho do doutor Cacau, que fique bem escurecido, como nós gostamos de falar, eu e a doutora Ângela sempre, esse é o racismo estrutural, né, doutor? Isso. É aquele racismo estrutural, né? Então, assim, provavelmente alguém, quando contratou aquele funcionário, de alguma forma já deixou claro para ele que se alguém que não tivesse a aparência do próprio que o está contratando, entendamos aqui, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, o metro mais caro do Rio de Janeiro, Leblon, né? Ipanema, já deve ter conversado com aquele porteiro, que provavelmente era preto, e falou para ele, olha, se chegar alguém que não seja, né, como os outros moradores que você já viu aqui, você tem que pedir documento, você tem que, né, praticamente pedir a folha corrida. Porque não é habitual. Nós não temos aqui um morador preto. Provavelmente, com certeza. Então, o porteiro, ele sempre vai interpelar aquele que é igual a ele, na maioria das vezes, é igual ao porteiro. Claro. E aí é muito desagradável para nós, quando identificamos no nosso irmão que ele exerce ali o papel de capitão do mato. Exatamente esse papel, né? Ele indica, sem perguntar o nome, a ocupação civil, indica, aponta, nem fala, né? Que é para não gastar o tempo. É verdade. A porta de serviço, o elevador de serviço. É verdade. O senhor estava falando da Zona Sul, e aí eu vou falar para o senhor que eu moro na Zona Norte, no próximo ao Largo do Bicão, e tem um prédio
em que isso é corriqueiro, é comum. Qualquer pessoa que chega nesse prédio para visitar alguém é inicialmente interpelado pela porta lateral, pela entrada de serviço, que eles têm um outro portão, que não é o portão principal, entendeu? E assim, Zona Norte do Rio de Janeiro, uma área que é bem mestiça e que isso não deveria ocorrer mais. Mas já que existe um histórico de negligência da OAB contra o antirracismo, é natural que isso ocorra na sociedade também, né? E as cotas vêm, né? E agora o doutor Luciano Bandeira parece que começa a tentar transformar isso. As cotas vêm, eu enquanto membro da Educafro, né? Então, as cotas vêm inicialmente para que os estudantes consigam se manter na universidade, aí vai se conquistando cada coisa, né? A Bolsa Auxílio, a Bolsa Alimentação, porque não é só ingressar. Nós, pretos, sabemos disso. Quem não vem de família rica sabe disso, que a faculdade, ainda que pública, ela é onerosa. Não, eu quero fazer uma pontuação, aproveitar, né? A gente não está aqui nem de longe se lamentando de nada, não, porque se tem um povo forte nesse país, é o povo preto. Né? Isso é bastante importante. Nós não somos vitimistas, nós não estamos fazendo mimimi, né? Porque eu até digo o seguinte, quando alguém fala para mim que isso é mimimi, eu entendo como falta de intelecto para debater o assunto, né? É falta de letramento racial, né? Não sabe nem o que está falando, porque quando a pessoa não tem argumento, vai dizer que tudo isso que está sendo dito aqui é mimimi. E não passa nem perto disso, né? A gente está aqui pontuando fatos, né? Que é a realidade, e estamos pedindo que nos respeitem, né? Aliás, se tem uma coisa que nós não fazemos, e aí, como advogados, é pedir nada para ninguém, a não ser para o juiz nas nossas petições. Porque para entrar dentro da OAB e ser advogado, você precisa fazer 3 coisas, né? Você precisa primeiro frequentar uma universidade, uma faculdade, para ser bacharel. Depois você tem que passar na prova da ordem e, por fim, você tem que estar com a sua anuidade em dia. No meu caso, eu não estou devendo nada para ninguém. Eu fiz a faculdade, eu passei gosto de contar isso. Meu primeiro exame de ordem sem recurso, tá, meu bem? Tá? Eu ainda era estagiária da Caixa Econômica Federal, não tinha colado grau, né? E detalhe, eu também não venho das cotas, mas volto a dizer, as cotas são muito importantes. Então, eu cumpri os 3 requisitos: frequentei a universidade, passei na prova da OAB e estou com a minha anuidade em dia. Então, o que eu quero é somente que me respeite como qualquer outro advogado. É o que eu sou, uma advogada. E hoje, a nossa sociedade brasileira precisa muito do nosso trabalho, papel do advogado, para fazer justiça. Alguém me perguntou outro dia, mas por que tanto advogado no Brasil? Eu disse, porque o Brasil é um país com tanta injustiça. E o advogado, ele é um profissional extremamente importante para tentar dirimir essa injustiça tão gritante que é em nosso país. E principalmente as pessoas mais simples, as pessoas negras, as pessoas que vivem em comunidades, são pessoas que são diariamente violentadas pelo Estado. O tratamento que um policial tem quando aborda um indivíduo negro, um indivíduo preto, é bem diferente. A gente já sabe como é que eles tratam. Mas a defensoria, ela consegue cumprir esse papel? Eu, essa semana, domingo, eu estava indo almoçar aqui na Marina da Glória, e ali, aos domingos, tem um... Evento? Não, tem um impedimento, porque... o aterro do Flamengo está fechado. Área de lazer. E eu acabei fiz como se diz na minha terra, fiz uma bandalha. E o guarda me parou de imediato. Eu estava com meu filho no carro e ele me parou e perguntou: você viu que tinha ali um sinal? Eu disse: vi.
e você realmente vai ser multado. Eu disse, eu sei que vou ser multado. Então ele lavrou lá a multa e foi embora. E foi embora. Mas geralmente, essa turma, quando tem alguém negro no volante, o comportamento é bem diferenciado. Essa turma não foi educada para tratar com o cidadão com cidadania. Essa turma trata de uma maneira, e nós sabemos disso. Era policial militar? Por mais, não, era um guarda municipal. Por mais que você esteja bem vestido, que esteja no bom carro, eles têm uma visão diferenciada, já vem com segundas intenções. É por isso que nós, advogados, precisamos estar preparados como cidadão. E o advogado tem um papel mais importante ainda, porque ele tem de saber os seus direitos para poder saber tratar com essas pessoas. E nós hoje vivemos numa sociedade onde muita gente negra tem sido conduzida a uma delegacia, tem sido presa simplesmente pela cor da pele. Outro dia eu estive aqui, saí do escritório, fui atender e o Yuri estava presente. Nós fomos a Copacabana para atender um jovem maranhense que trabalha num edifício em Copacabana, e ele estava na hora do almoço, juntamente com outro porteiro branco. 3 policiais chegaram e perguntaram a ele, só a ele, o que eles estavam fazendo ali. Nós estamos aqui, que é hora do almoço, estamos aqui conversando. E ele pediu a identidade só do negro e achou um nome semelhante, não era o mesmo nome, não era o mesmo CPF, e conduziu aquele jovem para uma delegacia em Copacabana. É frustrante isso. Isso deixa traumas terríveis. E aquele jovem que fazia curso do Senai, aquele jovem nos disse que foi a segunda vez que isso aconteceu com ele. Isso cria traumas nas pessoas, no adolescente, na criança. E nós precisamos realmente combater esse racismo estrutural hoje no nosso país. Eu pergunto se a Defensoria consegue atender tantas demandas, né, Cacau? Doutora Ana, doutora Ângela, porque os problemas são tantos, e a advocacia é cara, né? E são A tantos Defensoria hoje, ela é um órgão extremamente importante. Eu sempre digo que eu nunca fiz nenhum concurso, mas se eu tivesse de fazer, seria para ser defensor. Mas o perfil da Defensoria mudou muito. A Defensoria hoje é uma defensoria elitista, uma defensoria que não tem aquele trato com a pessoa mais pobre, porque quem procura a defensoria é a pessoa que tem uma situação de vida mais sofrida, que ganha até 3 salários mínimos. Esse é o padrão que a pessoa vai procurar a defensoria. Então a defensoria, quando ela começou, eu me lembro muito bem quando a defensoria começou, era um outro olhar, era um outro tratamento. Hoje eu vejo a defensoria e eu tenho vários amigos defensores, tenho defensores que já foram estagiários aqui no meu escritório, e eu vejo hoje a defensoria com muitas críticas. A defensoria hoje precisa estar mais humanizada, porque a demanda é muito grande. A gente sabe que a defensoria hoje não tem estrutura para atender uma população que cada dia que passa está mais empobrecida. Mas ela precisa mudar esse olhar para atender as pessoas que necessitam, porque hoje é uma humilhação você precisar de um defensor. E eu digo isso porque as pessoas têm nos procurado
depois de bater a porta da defensoria e ter dificuldades. E quando a pessoa vai bater a porta da defensoria, acordar 5, 6 horas da manhã para ir procurar uma defensoria, é porque está realmente necessitando. Ninguém vai à defensoria para fazer turismo. A pessoa vai porque necessita. E é um órgão do Estado e tem o dever de atender bem o cidadão que ali chega. Doutoras, a advocacia preta carioca, ela exerce alguma função nesse sentido de atendimento, já que a defensoria não consegue atender a tantos e está também um pouco elitizada, como diz o doutor Cacau? A advocacia preta carioca, a gente ainda não tem feito esse tipo de trabalho, mas eu quero pontuar que o doutor Cacau falou muito bem. Algumas pessoas que procuram a Defensoria Pública e não conseguem atendimento acabam nos procurando sim. Né? E a gente sabe, exatamente porque a gente também é preto, que essas pessoas não têm condições, mulheres, a maioria, não tem condições de pagar os honorários que a gente cobraria normalmente, a gente até faz algumas concessões, parcela para não deixar de atender as pessoas, né? E às vezes até pro bono, né? Porque o advogado pode fazer pro bono. A gente de vez em quando também faz pro bono. E eu não estou dizendo a advocacia preta carioca, mas vários advogados do nosso grupo fazemos isso sim. Pegando esse gancho aí da doutora Ângela, que é a advocacia preta carioca, como ela disse muito bem no início, é iniciante, está começando agora. Quem sabe um dia ter estrutura para isso. Claro. Porque realmente a população hoje precisa. A minha visão era realmente atender as pessoas que estão a nível da margem da pobreza, da linha de pobreza. Eu me lembro que veio uma advogada aqui um dia me questionar, dizendo que eu estava tirando o pão da boca do advogado. E eu disse, olha, eu acho que está havendo algum equívoco, porque o perfil das pessoas que nós atendemos, você não atende lá no seu escritório. Então eu não estou tirando o pão da boca do advogado, eu estou atendendo aquelas pessoas que não têm a mínima condição de contratar um profissional do direito. E nós, advogados, se não temos, devemos ter esse olhar para uma população tão empobrecida, uma população tão injustiçada, uma população que realmente necessita de uma advocacia permanente para evitar tanta injustiça que é cometida em nosso país. Principalmente hoje, onde os governos estão desmantelando o Estado. Hoje, quem precisa de um INSS sofre anos para conseguir. Sofre anos numa fila. E não estou falando nenhuma novidade. A fila hoje de pessoas que estão passando dificuldades, passando fome, porque o INSS não tem atendido. E não só o INSS, eu poderia falar de outras instituições do Estado, que representam o Estado e que não têm feito o seu dever de casa. E com isso, as pessoas sofrem. Hoje, para você conseguir uma transferência de um hospital, muitas vezes, fruto de uma ação judicial. E não é fácil. As pessoas sofrem, as famílias sofrem com isso. E a advocacia está aí para realmente dar essa sustentação àqueles que não têm condições de pagar um profissional de direito. Amigos internautas, estamos partindo aí para a reta final do programa Cacau do Rio. E lembro a vocês, acessem @Cacau de Brito Oficial e tomem ciência de tudo que vem acontecido nos programas anteriores. Gente, eu quero franquear a palavra para vocês depois dessa bela exposição do Dr. Cacau, que realmente a questão hoje privatista, essa lógica perversa contra o Estado, né, de desmonte do Estado, isso vem se perpetuando desde o processo neoliberal, de uns anos para cá. Doutora Ângela e doutora Ana, fiquem à vontade, palavra franqueada. Adoro a palavra franqueada. A palavra franqueada é o seguinte, é verdade, o Estado vem desmontando, sim, essa máquina estatal
é uma máquina que ela funciona com combustível. E o nome desse combustível é carne preta. Né? A gente não pensa nisso, mas é o racismo e a reprodução do racismo é que faz tanto mal para nós e é o que sustenta esse Estado, todas as coisas que temos aqui. E aí alguém pode me perguntar, então, Ângela, o racismo nunca vai acabar? Eu vou dizer para vocês, talvez não, mas que apenas nos respeitem. É só o que a gente quer, né? Porque, como eu já disse, não estamos pedindo nada para ninguém, não tem ninguém aqui com pires na mão. Não, eu não me vejo nesse lugar. Esse lugar não é para mim, né? Tem gente que gosta. Mas nós estamos aqui com competência, né? Com amor, porque isso é importante, né? Com respeito, e a gente quer o mesmo para nós. Não estamos com pires na mão. Na verdade, o nosso povo preto nunca esteve com pires na mão. Sempre foi o povo trabalhador, sempre foi o povo que edificou esta terra. Tudo o que há de melhor nessa terra foi erguido, construído e mantido pelo nosso povo preto, tanto pelo nosso suor quanto pelo nosso sangue, até os dias de hoje. A cultura também. A cultura, as artes, sempre, né? No momento atual, essa desconstrução de todas as instituições da saúde, da educação, eu, né, vejo como proposital. É proposital. E esse é proposital, eu vou pontuar. É proposital porque o acesso ao conhecimento para o povo preto está sendo melhorado. Os nossos estão indo para a academia, como disse bem o Dr. Cacau. Estão indo para a academia, estão buscando a pesquisa sobre o nosso povo. Estão trazendo a luz sobre o nosso povo, sobre o nosso nome. O nosso nome não é só de quem levou chicotada. Nós não somos escravos, fomos escravizados. Mas dentro do nosso povo sempre existiram pessoas de muita importância, muita relevância. E esses nomes foram e estão apagados da história. À medida que os nossos filhos estão indo para a universidade, estão indo para a pesquisa, esses nomes vêm sendo descortinados. Surgem novos vultos, surgem novas motivações, né? Então, diante da visão, da representação de que desde há muito tempo atrás sempre fomos importantes, a visão vai mudar. Vai ter que mudar. Agora, se o acesso para o povo preto, né, chegou, o povo preto está indo para a universidade, vamos desmantelar a universidade pública, porque aí é onde eles vão estudar. E é isso que está acontecendo. O senhor foi cirúrgico, doutor. Perfeito. Nós somos o país de Zumbi dos Palmares, de Machado de Assis, e de Pixinguinha, de Grande Otelo. Isso só para citar o meu grande amigo falecido, Carlos Alberto Caó de Oliveira, foi um grande irmão na ABI, que eu tenho realmente, tenho que dizer que foi um irmão que a gente tem que bater pau. Mas esses nomes fizeram e fazem a história do Brasil. Então, colocar de lado o povo negro é colocar de lado a história do nosso próprio país. Eu quero Os colaborar. fundadores na ABI, tem 2 nomes na ABI. Vamos falar de Gustavo Lacerda. Gustavo Lacerda, fundador da ABI, Gustavo Lacerda, jornalista Gustavo Lacerda, era negro. Em 1908, a fundação da ABI foi dada pelas mãos de um negro, Gustavo Lacerda. E também a OAB, né? Porque o IAB é antes da OAB. A OAB nasce dentro do IAB. O IAB quem fundou foi Montezuma, um homem preto. Ninguém fala desse homem, Exato. né? E eu também quero exaltar a memória de Ascendino Pereira de Andrade, o pedreiro, meu pai. Ele também construiu a história desse país. Os pedreiros construíram a história desse país. Nós chegamos ao fim e quero agradecer a Ana e a Ângela por essa conversa aqui gostosa, informal, falando de um assunto tão caro a todos nós. E eu espero que nós possamos, daqui para frente, começar a vislumbrar
um país mais justo, menos racista, menos cruel com o povo negro, povo preto desse país. Muito obrigado a vocês por esse bate-papo aqui tão agradável e tão necessário. Nós é que agradecemos. E até o próximo programa Cacau do Rio. Gente, obrigado. Até a próxima.